9 verdades sobre o espírito do anticristo. Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica, que está localizada aí no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 3, que diz o seguinte: E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ao olhar para o calendário profético e considerar o retorno de Jesus, este homem um dia será revelado e enganará o mundo, levando muitos à destruição. No entanto, antes que essa pessoa seja revelada, a Bíblia menciona algo chamado Espírito do Anticristo. Este versículo em 1 João nos diz claramente que o Espírito do Anticristo já está no mundo. Uma vez que isso é verdade, como você identifica? Esta é uma pergunta. Veremos 9 coisas para saber sobre este Espírito, com letra minúscula, que o ajudarão a reconhecer. Aqui vai 9 verdades para saber sobre o espírito do anticristo. Primeiro, o espírito do anticristo é uma reprodução. Para entender o espírito do anticristo, você deve entender sua origem, que é o diabo. Se eu fosse dizer de outra maneira, esse espírito é direto do poço do inferno. É importante notar que o espírito do anticristo pode não ser um espírito real como o Espírito Santo. O uso deste termo parece ser de natureza mais coloquial, não se referindo a um espírito real, mas apontando para a influência desta época. Existem muitos espíritos no mundo, esses espíritos são portadores do espírito ou influência do anticristo, que novamente é o diabo. Ele é uma reprodução ou uma representação do espírito de Satanás. Por causa disso, as qualidades inerentes a Satanás são as mesmas qualidades encontradas no espírito do anticristo. Segunda verdade. O espírito do anticristo é enganador. 2 João 2, 1-7. Digo isso porque muitos enganadores que não reconhecem que Jesus Cristo veio em carne já saíram pelo mundo. Qualquer pessoa assim é um enganador, é o anticristo. Uma das maiores armas que Satanás usa é o engano. Então estamos vivendo em um dia em que a decepção abunda em todas as facetas da nossa sociedade. Infelizmente, esse espírito de engano também entrou na igreja. O principal ponto focal dessa ilusão envolve a pessoa de Jesus Cristo. O espírito do anticristo procura enganar as pessoas sobre quem é Jesus e o trabalho que ele fez. A maneira como as igrejas participam dessa falsidade é falhando em pregar a verdade de quem é Jesus e recusando-se a falar sobre o arrependimento e pecado e não enfatizando a cruz. Essa estratégia se encaixa na cartilha do diabo e na perspectiva dele. Faz todo o sentido tentar enganar as pessoas sobre quem é Jesus. Quando alguém sente falta de quem é Jesus, perde a sua única esperança de salvação. Esse espírito de engano funciona para impedir que estão no mundo se achegue a Jesus. E os que estão na igreja de falar sobre ele. Em ambos os casos, a verdade da palavra de Deus é perdida e a verdadeira mensagem do evangelho é impedida, levando as pessoas a interpretar mal aí quem é Jesus. Terceira verdade. Ele é um espírito negador. 1 João 2,22 diz assim: quem é o mentiroso? Quem nega Jesus é o Cristo, tal pessoa é um anticristo, negando o Pai, o Filho.
Assim como a natureza enganosa, o espírito do anticristo faz com que as pessoas questionem e negam a realidade de quem é Jesus. A razão pela qual ele faz isso é para evitar que as pessoas vejam Jesus como o Cristo ou Messias. Seja por engano ou negação, eles produzem a mesma consequência. As pessoas não olham para Jesus como o Cristo, elas não têm esperança de salvação. Quarta verdade, é um espírito destrutivo. João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância. Quem falou essa frase foi Jesus. Este espírito destrutivo procura destruir todos os tecidos da sociedade. Essa destruição começa com um indivíduo, depois se espalha para uma família. De uma família se espalha para a comunidade, da comunidade ela se espalha para a cultura e finalmente para a sociedade. O espírito do anticristo cuidadosamente tece seu caminho como a destruição, um objetivo principal dele. Quando você vê a desintegração de muitos aspectos do nosso mundo, você deve saber que o espírito do anticristo está em ação. Quinta verdade, é um espírito disfarçado. Tenha cuidado. 2 Coríntios 11, versículo 14 diz: Mas não estou surpreso, até que Satanás se disfarça de um anjo de luz. Enquanto o espírito do anticristo procura destruir esse propósito e muitas vezes oculta, Satanás é um mestre ilusionista. Ele faz ilusão, né? Ele engana, mente, especializado em disfarçar. Então, não deve ser uma surpresa aí que esse espírito anticristo seja um espírito que ele disfarça, ele é um disfarçado. Muitas vezes, esse espírito está escondido atrás dos bons programas e boas ideias, mas abaixo da superfície há um motivo destrutivo. Isso não significa que todo progresso ou novas ideias, preste atenção, sejam motivadas pelo espírito anticristo. São alguns por debaixo, né, que está o mal. Por fora é lindo, maravilhoso. Por baixo está ali a revelação que é coisa ruim. Ele exige que nós, como crentes, né, o Senhor Jesus, olhemos para abaixo da superfície para que nós descobrimos e saibamos o que está lá. Então, seja esperto, fique atento para você não ser enganado de alguma maneira. Sexta verdade sobre o espírito anticristo. É um espírito devorador. 1 de Pedro 5:8. Esteja alerta e sóbrio, o seu inimigo é o diabo. Ele anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O espírito do anticristo procura devorar tudo em seu caminho e não poupa ninguém. Qualquer coisa que possa ser devorada será esse espírito impiedoso, implacável e mau, assim como Satanás é. Qualidades de misericórdia e graça não existem com esse espírito e também não devemos esperar vê-las. Sétima verdade, o espírito do anticristo é divisor. Uma das características de Satanás é causar divisão, porque ele sabe, como Jesus disse, que uma casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mateus 12, versículo 25. Sabendo que isso é verdade, a divisão central para o espírito anticristo, quando você olha em nossa nação, ao redor do mundo, a disjunção e a desunião são marcas registradas que vemos. Quando você vir isso, saiba que é o espírito anticristo que está em ação, não importa onde isso aconteça, seja na sociedade, seja na igreja, seja no meio das famílias, seja na sua comunidade, em qualquer lugar que tiver divisão presente, são vítimas desse espírito aí do anticristo. Oitavo verdade sobre o espírito anticristo. O espírito anticristo está derrotado. 1 João 4:4. Mas vocês pertencem a Deus, meus queridos filhos. Vocês conquistaram uma vitória sobre essas pessoas, porque o espírito que vive em vós é maior do que o espírito que vive no mundo.
Embora o espírito anticristo seja um inimigo formidável nessa era, um dia será derrotado permanentemente. Que boa notícia! Até esse momento chegar, você deve saber que o Espírito Santo que vive em você é maior que o Espírito que está no mundo. Por esta razão, você deve ser capaz de reconhecer e estar disposto aí a confrontar o espírito desta época. Deus colocou você aqui nesta terra, nesse momento, e encheu você do Espírito Santo para que você possa ser uma voz. E essa voz se posicione contra o anticristo no mundo hoje. Você pode fazer isso com ousadia e confiança, porque o Espírito maior está em você. Nona e última verdade: o espírito do anticristo é sedutor. 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. O espírito do anticristo é sedutor. Cuidado com essa sedução aí, pois ele busca atrair pessoas para longe da verdade e da fé em Deus. Ele não se apresenta de forma óbvia, assustadora, aquele monstro de 7 cabeças, né, como muitos mostram por aí, ilusoriamente, mas sim de maneira sutil, atraente, enganando muitos com falas, falsas promessas e ideias aparentemente boas. Olha como ele aparece. Você é que tem que ter visão de águia para entender o que está por detrás dessa sedução, desse atrativo, né? Esse espírito utiliza estratégias de persuasão, persuasão na sua mente, para desviar as pessoas do caminho da verdade e da retidão. Ao longo da história, vemos exemplos de líderes e movimentos sedutores, prometendo soluções fáceis, aparentemente benéficas, mas levaram as pessoas à destruição espiritual e moral. O espírito anticristo seduz as pessoas com falsas doutrinas, prazeres temporários. O evangelho é fácil, tudo é fácil, ganhos materiais fácil, afastando o verdadeiro caminho da vida. Por isso é importante que os crentes estejam vigilantes e firmes na fé, discernindo os enganos do espírito do anticristo. Além disso, precisamos resistir às suas tentações sedutoras. Permita-me compartilhar mais um versículo com você. 1 João 4,1. Queridos amigos, não creais em todo espírito, mas provai os espíritos para ver se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído no mundo. Uma das suas maiores armas para reconhecer esse espírito é o discernimento. Por isso que você tem que pedir para Jesus. Quando você for orar, você fala assim: olha, Jesus, me dá discernimento espiritual através do teu espírito para me saber quem é que está por detrás disso tudo. Quando você tiver discernimento, você será capaz de ver através do engano e dos disfarces do espírito do anticristo. Mais do que nunca, você precisa estar conectado com o Espírito de Deus e fundamentado na palavra de Deus. Isso irá ajudá-lo a testar os espíritos e preparar para combater qualquer tipo de espírito ou esquema que o inimigo lançar em seu caminho. O espírito do anticristo está vivo e bem no nosso mundo hoje, mas felizmente temos as ferramentas para superá-lo. Vamos ter certeza de que estamos colocando-os em uso. Agora você está instruído e instruída sobre o que é o espírito do anticristo. Essas são as 9 verdades que você precisa saber sobre o espírito do anticristo. Peça discernimento, abra seus olhos e não deixe ser enganado. Cuidado, porque esse espírito já está aí rondando no mundo, mas vai chegar esse homem, esse anticristo, para dominar o mundo e enganar a muitos. Guarde essa palavra nos vossos corações. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.